Olá, tudo bem? Me chamo Maria Vitória. Estou cursando o oitavo semestre de Química no Instituto Federal do Ceará, Campus Crateús. Eu vou apresentar um seminário sobre operações de transferências simultâneas de massa e calor da disciplina de operações unitárias, ministrada pelo professor Tiago Fonseca. Bem, é, operações unitárias, a definição. Em 1915, Arthur Liro ele estabeleceu o conceito de operação unitária que, segundo ele, é um processo químico que seria dividido em uma série de etapas que podem incluir transferência de massa, transporte de sólido e líquidos, destilação, cristalização, evaporação, filtração e secagem. Bem, operação unitária, como eu já disse, são cada uma das etapas sequenciais numa linha de produção industrial. Então, o conjunto das operações, elas formam um processo unitário. Eu vou citar dois exemplos de operações unitárias que são a transferência de calor e a transferência de massa. O que é a transferência de calor? Bem, a transferência de calor elas são as operações de troca térmica entre fluidos, muitas vezes sendo utilizado um trocador de calor, o qual funciona permitindo a troca de calor entre fluidos, tendo em vista que existe mais de um tipo de trocador e cada um possui uma função diferente. Então, o processo de transferência de calor ele se refere que há uma energia térmica em trânsito, ou seja, ele está transferindo calor. Essa transferência de calor ela vai ser devida a uma diferença de temperatura no espaço, então, ao mesmo tempo que vai ser uma temperatura maior, também vai ter uma temperatura maior aonde vai ocorrer essa diferenciação de calor. A transferência de massa ela é um processo de transporte onde existe a migração de uma ou mais espécies químicas em um dado meio, podendo esse ser sólido, líquido ou gasoso. O transporte das espécies químicas elas podem ser feito por dois mecanismos, a difusão e a convecção. A difusão ela deve-se à diferença de potenciais químicos das espécies, ou seja, a diferença de concentrações entre dois locais num dado sistema. A convecção ela deve-se às condições de escoamento de um sistema, por exemplo, o líquido em movimento sobre uma placa. Líquidos e sólidos. Nos líquidos e sólidos nós temos os subtópicos de cristalização, evaporação e recristalização. Nós vamos começar falando sobre a cristalização. O que é a cristalização? A cristalização ela é a formação de cristais que resulta quando um sólido precipita de uma solução líquida ou raramente diretamente de um gás. Os cristais, como os cristais se formam? Os cristais eles se formam quando a concentração de um soluto atinge o máximo, uma condição chamada de supersaturação. O resfriamento ou a evaporação da solução acionará o processo de cristalização. Acontece que, se houver uma redução na temperatura, ela pode desencadear a formação de cristais, porque a capacidade de uma solução de reter um soluto depende parcialmente da temperatura. E na medida que a temperatura diminui, o mesmo ocorre com a solubilidade. A evaporação aumenta a concentração do soluto na solução, provocando a cristalização. Temos os tipos de cristalização, né? Que é o arrefecimento da solução saturada, a evaporação do diluente da solução saturada, a adição de do solvente antissolvente que reduz a solubilidade do soluto, a promoção de uma reação química que leva à precipitação do soluto e alteração do pH do meio. O processo de cristalização ele consiste também em dois eventos principais, que são a nucleação e o crescimento de cristais. A nucleação, as moléculas se reúnem em grupos de maneira definida. Os clústeres precisam ser estáveis nas condições experimentais atuais para atingir o tamanho crítico do clúster. Ou eles serão redissolvidos
a este ponto no processo de cristalização que define a estrutura do cristal. O crescimento de cristais, são os núcleos que alcançaram com sucesso o tamanho crítico do cluster. Como começam a aumentar de tamanho, o crescimento de cristais é um processo dinâmico, com átomos, como que eu posso dizer, com átomos precipitando da solução e sendo redissolvidos, né? A supersaturação e o superresfriamento são duas das forças motrizes mais comuns por trás da formação dos cristais. O mais comum a nível industrial é a cristalização que ocorra devido ao arrefecimento ou evaporação da solução mãe. Nestes casos, a cristalização acontece muitas vezes nas paredes do cristalizador, em particular na superfície dos permutadores, dado ser ao que a sobressaturação surge primeiro. Aí temos as etapas da cristalização. Primeiro passo é escolher um solvente apropriado. Considerações frequentes incluem quanto o soluto pode ser dissolvido, né, a solubilidade, e qual a praticidade do manuseio do solvente. Nós temos que ter segurança ao manuseio de alguns solventes que podem causar queimaduras ou podem causar danos à saúde. O passo 2 é dissolva o produto no solvente, aumentando a temperatura até que a última molécula do produto desapareça. Essas impurezas insolúveis podem ser filtradas da solução quente. Passo 3. Reduz a solubilidade por meio do resfriamento, adição de antissolvente, evaporação ou reação. A solução se tornará supersaturada. Quarto, cristalize o produto com a solubilidade reduzida a um ponto. Um ponto é atingido onde os cristais sofrerão nucleação e crescerão. Cristais no produto com alta pureza se formarão e as impurezas permanecerão na solução. Passo 5. Espere até o sistema atingir o equilíbrio depois do resfriamento ou até que o outro método de cristalização pare. E sexto, e por último, filtre e seque o produto purificado. Pronto. Eu coloquei alguns exemplos de equipamentos, né, da cristalização. Esse, por exemplo, é um tanque de cristalização. Esse é um cristalizador com permutador externo. Evaporador cristalizador de circulação forçada. Cristalizador de vácuo com circulação de magma. E agora nós vamos falar sobre a evaporação. O que é a evaporação? A evaporação ela é a passagem lenta de uma substância que está do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação ela ocorre porque as moléculas que se encontram na superfície do líquido escapam, né, para o exterior. A energia necessária para que o líquido evapore é obtida a partir do próprio líquido e do recipiente que está ao seu redor. Nós temos os tipos de evaporadores, né, que é os descontínuos, de convecção natural, de película ascendente, de película descendente, de circulação forçada, de película agitada, de serpentina rotativa e de múltiplos efeitos. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tá? Para vocês entenderem melhor, para ter um entendimento melhor sobre eles. Bom, os descontínuos, o produto se aquece em um recipiente esférico, envolto por uma camisa de vapor, né? Este recipiente ele é aberto ou conectado a um condensador ou a um sistema a vácuo, né? A área de transferência de calor neste tipo de evaporador é muito baixa e a evidência do produto pode chegar a várias horas. O aquecimento é feito por convecção natural. A convecção natural, eles são dotados de tubos curtos, verticais, dentro de um corpo de vapor. Esse dispositivo ele é chamado de calandra. O produto é aquecido e sobe através dos tubos por convecção natural e o vapor é condensado pelo exterior dos tubos. O líquido, como é que eu posso dizer? Ele é concentrado
e retorna à base do recipiente através de uma seção anular central. A película ascendente ela pode evaporar alimentos líquidos de baixa viscosidade, os quais fervem no interior de tubos, verticais. Estes tubos eles se aquecem devido ao vapor formado existente no exterior, né, de tal maneira que o líquido ele ascende pelo interior dos tubos, arrastado por vapores formados na parte inferior. A película descendente, eles são evaporadores que desenvolvem uma fina película de líquido dentro dos tubos verticais, que descem por uma gravidade, né? Também permite instalar um maior número de efeitos do que o evaporador de película ascendente, que eles podem processar líquidos mais viscosos e mais sensíveis ao calor. Agora, a circulação forçada. A circulação forçada, ela consta de um trocador de calor com aquecimento indireto, onde aquele líquido ele vai circular em elevadas velocidades devido à presença de bombas de fluxo axial. Devido a essa elevada carga hidrostática da parte superior dos tubos, qualquer possibilidade de ebulição do líquido é desprezada. O líquido que entra no evaporador se evapora instantaneamente, devido à diferença da pressão entre a parte interior e a exterior do tubo. Possui os menores custos de fabricação e operação, né? A película agitada ela é uma configuração cilíndrica do sistema que produz menores áreas de transmissão de calor por uma unidade de volume de produto, sendo necessária a utilização de vapor. A alta pressão como meio de aquecimento, como objetivo de conseguir elevadas temperaturas de velocidade de evaporação razoáveis. A serpentina rotativa ela é constituída de uma ou mais serpentinas de vapor que giram abaixo da superfície do líquido em ebulição. As de serpentinas rotativas, ao girar, proporcionam uma turbulência ao líquido, o que melhora a transferência de calor e, ao mesmo tempo, ela diminui a taxa de queima. Agora, eu vou falar sobre o de múltiplos efeitos. O de múltiplos efeitos ele é um evaporador de múltiplos efeitos, 2 ou mais, que conjugam em série 2 ou mais evaporadores simples, numa mesma estrutura ou em estruturas separadas. Os sistemas utilizados são os mais diversos, podendo haver uma associação de descontínuo, mais convecção natural, né? Convecção natural mais serpentina rotativa. Agora nós vamos falar sobre a recristalização. O que é a recristalização? A recristalização ela é uma técnica de purificação para separar um produto cristalino de alto valor das impurezas indesejadas dissolvidas no licor mãe. Em rigor, a recristalização ela é um processo em que um material inicialmente solidificado e cristalino é redissolvido e recristalizado, resultando em cristais do tamanho, forma, pureza e rendimento desejados como produto final. Nós temos esse gráfico, ele é a seleção do método de cristalização. Ele é um gráfico que eu vou explicar para vocês agora. Cada passo, A, B, C e D, né? Que a letra A, essa etapa A, ela é uma recristalização por resfriamento, né? Que é um sistema soluto solvente com baixa solubilidade e baixas temperaturas, mas com a solubilidade sendo uma função que depende cada vez mais da temperatura. É adequado para a recristalização por resfriamento. O passo B é a recristalização com antissolvente, que são sistemas de soluto solvente também, com alta solubilidade a baixas temperaturas, e a disponibilidade de um antissolvente miscível satisfazem os requisitos da recristalização com um antissolvente. O passo C é uma recristalização por evaporação,
que é o quê? É a alta solubilidade em baixas temperaturas e a indisponibilidade de um antissolvente, geralmente requerem a recristalização por evaporação. E por último, que é a recristalização por reação, que é a precipitação, que é quando o soluto desejado ele é gerado por uma reação química entre dois compostos complexos ou por neutralização ácido-base. Então, o método é referido como uma recristalização por reação. Pronto. Nós temos as 7 etapas da recristalização, que a etapa 1 é a seleção de solvente, a etapa 2 é a seleção do método de cristalização, a terceira etapa é a termodinâmica e cinética, a quarta é a determinação da estratégia da semeadura, a etapa 5 é a geração de uma supersaturação, a etapa 6 é a separação sólido-líquido e a etapa 7 é a secagem, né? Eu vou falar sobre um pouco sobre cada passo, né? Sobre cada etapa. Começando pela seleção do solvente, a primeira etapa da recristalização, né? Que ela é um procedimento de relação de seleção de um solvente baseado em propriedades como potencial de nocividade, impacto ambiental, custo de compra e descarte. Dependendo de sua estrutura molecular, um soluto ele pode ser classificado como solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel nesses solventes ou mistura de solventes. A etapa 2 é a seleção do método de cristalização que eu já expliquei no diagrama, né? Que o passo A é a recristalização por resfriamento, B é a recristalização com antissolvente, C, recristalização por evaporação e D, recristalização por reação, que é uma precipitação. Bom, a termodinâmica e cinética, que é a etapa 3, ela compreende o comportamento da solubilidade de um composto, é um requisito importante para o desenvolvimento bem-sucedido do processo de recristalização. O conhecimento sobre quanto dissoluto pode ser dissolvido em um solvente e quanto dissoluto permanecerá no licor-mãe no final é essencial para nós avaliar a eficiência da recristalização. A etapa 4 ela consiste na determinação da estratégia de semeadura, que é durante a recristalização, é necessário que nós tenhamos um controle rígido da supersaturação, da nucleação e do crescimento para alcançar um produto final com as propriedades físicas desejadas. Nós temos também a etapa 5, que é a geração de supersaturação, que é uma minimização do tempo de processo, consumo de energia, resíduos, alocação ideal de recursos e rendimento alto de processo, que são parâmetros importantes para gerar produtos vendíveis de cristal ao menor custo. E temos a etapa 6, que é a separação sólido-líquido, que na maioria dos processos de recristalização, as partículas sólidas, elas são um produto desejado, que devem ser separadas do licor-mãe por filtragem. Os requisitos básicos para um processo eficiente de filtração são suspensão de cristais com um baixo número de partículas, meio filtrante adequado, força motriz, equipamento de filtragem para a coleta do fluido e retenção do bolo de filtragem. E por último, temos a etapa 7, que é a secagem, que é a remoção por evaporação da umidade do bolo úmido de filtração. Geralmente é a etapa final da produção na obtenção de um produto utilizável de cristal. Dependendo da estabilidade térmica e mecânica da molécula e do cristal dos principais ativos farmacêuticos, do tipo de solvente e do risco de transformação polimórfica, é aplicado um método de secagem adequado, atmosférico, ao vácuo. Obrigada.